Se você se envolveu recentemente com estudos em robótica, robótica móvel ou com computação gráfica, especialmente na área de jogos de computador, é possível que você tenha lidado com o conceito de quaternions. É disso que nós vamos falar agora. Uma coisa que você aprende quando estuda álgebra linear ou geometria analítica, ou às vezes primeiro curso de física, é que representar a rotação de um objeto no ar, no espaço tridimensional, não é uma coisa muito simples. Uma rotação no plano, de uma figura plana, de uma figura no plano XY, ela é mais simples. Você gira de um ângulo em torno de um eixo que é perpendicular ao plano. Isso pode ser escrito de várias formas, uma delas é usar um número complexo. Você lembra das relações de números complexos, por exemplo, pela fórmula de Euler, E elevado à unidade imaginária vezes um número real é igual ao cosseno do número real mais I seno do número real. Então você consegue escrever a rotação de um número complexo, por exemplo, como sendo uma rotação de qualquer ponto no plano. No espaço isso não acontece. A gente diz isso porque a rotação espacial, escrita desse jeito, ela não é aditiva e a adição de rotações não é comutativa. Veja, por exemplo, se você no plano imagina uma rotação de um ângulo de 20 graus, depois uma rotação de um ângulo de 30 graus, é óbvio para você que o que aconteceu foi uma rotação de 50 graus, se você considerar a mesma direção. E de 20 graus positivo, 30 graus negativo, deu uma rotação de menos 10 graus. No espaço isso já não configura. Veja, por exemplo, se você pegar um livro, imaginar que girou 90 graus em torno de um eixo, e que girou 90 graus em torno do outro eixo, e 90 graus em torno do outro eixo, ele ficou numa certa configuração. Se você, a partir da mesma posição, fizer essas mesmas rotações em outra ordem, ele vai ficar em outra posição. Então, a rotação em três dimensões ela não é comutativa, a ordem faz diferença. E esse é um problema que tem assolado os matemáticos, que assolou os matemáticos durante bastante tempo. Um dos matemáticos que lidou com isso foi George Hamilton. Ele tentou o tempo todo estender a ideia de que a rotação podia ser representada por números complexos também em três dimensões, usando números de três dimensões. Então ele propôs a ideia de números hipercomplexos, que são complexos em mais de uma dimensão. E durante muito tempo esse problema ficou sem resolver, ele mesmo tentou várias vezes e nunca conseguiu bolar uma ideia de como se resolveria de representar rotações, usando números complexos em três dimensões. Até que aparentemente algum dia ele teve uma ideia que resolveu o problema, pelo menos do ponto de vista prático, de que o que ele precisava era, na verdade, considerar quatro dimensões para representar a rotação. Então, o número hipercomplexo que ele propunha era um número real e três partes imaginárias, aí geralmente chamadas de I, J e K. Todas elas, I, J e K, podem ser entendidas como unidade imaginária, como sendo raízes do número negativo menos 1, Só que eles têm uma relação multiplicativa entre eles. I vezes J resulta K, K vezes I resulta J, J vezes K resulta I. Então, só que se você inverter a ordem dessas multiplicações, elas dão o mesmo resultado com o sinal oposto, J vezes I dá menos K. E assim por diante. Essa solução proposta por Hamilton, ele mandou inclusive escrever descendentes mandaram escrever numa ponte em que supostamente ele teria tido a ideia. E, por fim, o produto I vezes J vezes K resulta menos 1. Juntando essas propriedades e definindo que agora seria um número de quatro dimensões, conseguiu-se definir uma rotação, uma forma de escrever rotação usando números hipercomplexos e que fosse comutativa e que fosse possível representar de forma simples. Então, na verdade, se você tem um vetor no espaço, por exemplo, V, o vetor no espaço sendo girado, sofrendo uma rotação tridimensional em torno de um outro vetor qualquer W, de um ângulo alfa, ele fica simplesmente, usando esses termos, o vetor, o produto de um quaternion Q vezes esse vetor V vezes o inverso desse quaternion Q. Isso produz a rotação tridimensional escrita nesses termos. A única interpretação que você tem de fazer é que os três termos complexos, eles representam a direção do eixo de rotação e o termo real representa o cosseno da metade do ângulo em torno do qual se está girando. Isso transformou a operação de rotação em três dimensões numa simples operação de produto, embora de produto de números complexos, respeitando aquelas regrinhas que eu citei. Eu sei que você talvez esteja pensando, se você estudou já
dinâmica tridimensional, que você sabe fazer rotações tridimensionais usando matrizes, a famosa matriz de rotação, em torno de x, em torno de y, em torno de z. Só que, lógico, essas matrizes são não comutativas. Se você multiplicar a rotação em torno de x, em torno de y, em torno de z, em outra ordem você tem outros ângulos para representar a mesma rotação. Isso, apesar de ser uma solução prática, cria uma confusão. Além do fato de que ela é numericamente instável para os padrões de hoje. Se você fizer essas contas repetidas vezes com números muito grandes ou muito pequenos, o grande número de senos e cossenos que se encontra nas matrizes de rotação, fazendo essa operação, diminui a precisão dos cálculos e das rotações que se calculam. Quando você está calculando, por exemplo, o movimento de um corpo em computação gráfica, num jogo, num filme sintetizado tridimensionalmente, a velocidade e a precisão numérica se tornam críticas. Então, hoje em dia, na prática, todos ou praticamente todos os programas de computação gráfica e motores de computação gráfica, eles usam a nomenclatura de quaternions para trabalhar com rotações de figuras tridimensionais. Ainda não se tornou língua franca, mas na robótica mais e mais pessoas têm usado essa nomenclatura em vez das matrizes de rotação para representar movimentos de robôs e de mecanismos variados que têm rotações tridimensionais. Então é comum uma pessoa que tem uma formação na área de software, por exemplo, estar usando um programa de computação gráfica e precisa operar uma animação, uma simulação, uma imagem, transferindo um objeto de posição, vai ter de lidar com esse tipo de notação na hora de usar as próprias funções que ele está acostumado. Às vezes o software tem essa notação implicitamente ali programada. Se você tem dúvida de que quaterno é mais simples do que uma matriz de rotação, só preste atenção no seguinte fato. Imagine 3 eixos no espaço, x, y, z. Imagine agora que esses 3 eixos serão girados em torno de x, em torno de y, em torno de z, para obter uma nova posição de qualquer objeto que sofreu uma rotação. Agora olhe lá, eu vou girar em torno de x, isso me dá essa matriz de rotação, porque eu atualizei o cosseno e o seno das coordenadas que estão nos outros eixos y e z. Se eu giro em torno de y, eu tenho novamente uma matriz que vai alterar as coordenadas em x e z, e a mesma coisa girando em torno de z. E uma rotação completa fica isso aí que você vê, bastante complicado. Então, progressivamente mais em programas de computação gráfica e em quem estiver estudando robótica móvel, por exemplo, é comum usar essa notação. Faz sentido você olhar um pouquinho para ver o que ela significa. Se você gostou desse assunto e gostaria de vê-lo aprofundado, deixe aqui nos comentários ou então pode se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela atenção.